Boa tarde, estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems. E o nosso convidado de hoje aqui ao meu lado é Ricardo Esteves, arquiteto, urbanista, consultor em mobilidade urbana e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual vamos conversar com o Ricardo, é mobilidade urbana. É possível adotar estratégias mais focadas nos deslocamentos a pé, não motorizados ou de baixa motorização? Um tema interessante aí, a gente vai debater, entre outras questões com ele, como contemplar nas decisões de investimento em mobilidade urbana aspectos não mensuráveis e, consequentemente, não precificáveis. Outra questão, em uma sociedade culturalmente voltada ao transporte de automóvel, é viável uma proposta mais focada em deslocamentos a pés, não motorizados ou de baixa motorização? Outra questão também é a cultura do automóvel. Quais são as possíveis estratégias para quebrá-la ou pelo menos dominá-la? E aqui ao meu lado, como sempre, está Sandra Lanza. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto. Poxa, que legal, cenário novo, hein? Cenário novo. A Sandra está chamando a atenção para hoje, estamos estreando. Na verdade, estreamos o nosso cenário no Urban View Debate, mas hoje é o nosso primeiro programa de série aqui na quarta-feira, que estamos com o nosso novo cenário. Verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View. Como o Gilberto disse, um tema muito interessante hoje. Eu quero convidar você a participar com seus comentários e perguntas pelo e-mail urbanview@urbansystems.com.br. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete do dia. A gente sempre faz uma perguntinha que tem a ver com o tema que a gente está abordando aqui no Urban View e você volta lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta para você votar hoje: você apoiaria uma política de mobilidade urbana focada em deslocamentos não motorizados e transporte coletivo? São 3 opções. Sim, até porque não possuo automóvel. Sim, mesmo possuindo automóvel. E a terceira opção, não, isso seria uma utopia. Eu aguardo a sua participação e lá no final do programa a gente traz o resultado e o entrevistado comenta com a gente. Muito bem, Sandra. Nessa edição do Urban View nós vamos retomar mais uma vez o tema da mobilidade urbana, só que como sempre agora sob uma outra ótica, sob um outro aspecto, né? A gente poderia chamar de um aspecto um pouco mais qualitativo das estratégias urbanas. O nosso convidado aqui ao meu lado, Ricardo Esteves, vai falar conosco sobre sua proposta de uma mobilidade urbana mais focada nos deslocamentos a pé, não motorizados ou de baixa motorização, em conjunto com boas soluções de transporte público coletivo. Vamos conversar também sobre a importância de se repensar e qualificar os espaços urbanos, tornando-os mais agradáveis e prazerosos para a circulação a pé e não motorizada. Vamos iniciar então o nosso bate-papo. Ricardo, muito bem-vindo ao Urban View de hoje. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar discutindo aqui num dia como hoje, né? Que é um dia até bastante apropriado para a gente discutir mobilidade urbana aqui em São Paulo, né? Perfeito para isso. Para quem vai nos assistir depois sob demanda, nesta quarta-feira em São Paulo nós estamos enfrentando a greve dos motoristas e cobradores, com piquetes, com uma confusão. O pessoal está todo mundo assustado aqui. Isso é um fator que mostra como a mobilidade urbana nos grandes centros, nas grandes capitais, está comprometida. Então, vamos começar a nossa entrevista com o Ricardo justamente perguntando para ele o seguinte: a nossa sociedade é culturalmente, né? Nós importamos o modelo americano, né? A cultura do automóvel, vamos fazer viadutos, grandes avenidas, Juscelino, né? A política do Juscelino é governar, é construir estradas. Então lá desde os anos 50 a gente vem com essa cultura de que é importante, o sonho de todas as classes é possuir um automóvel. E aí a gente pergunta o seguinte: dentro desse contexto, é viável uma proposta mais focada, como você diz, nos deslocamentos a pé, não motorizados ou de baixa motorização? Eu acho que a pergunta, na verdade, não é questão da viabilidade, né? Mais do que ser viável, eu acho que nesse momento é necessário, é estratégico se repensar a mobilidade. Eu acho que você contou uma história, que é a história da indústria automobilística no Brasil, que realmente foi estratégica num dado momento, né? Se não fosse a indústria automobilística, o nosso parque industrial não teria se consolidado, mas isso, como você me falou, aconteceu na década de 50, 60, quer dizer, o tempo passou, as realidades mudaram, né? As situações mudaram, e hoje, como decorrência de uma insistência nesse modelo, que é o modelo do automóvel, a gente tem, na verdade, uma mobilidade
que é cara, que é emperrada, que é custosa, leva tempo, polui, né, coloca as pessoas, né, expõe as pessoas a situações de riscos. Então a gente tem uma série de dados bastante assustadores relacionados a acidentes de trânsito. Então, um monte de efeitos colaterais, né, que são decorrência deste modelo do automóvel, hoje nos apresenta uma mobilidade, uma alternativa de mobilidade muito cara. Então, a mudança do paradigma da mobilidade, tentando focar mais em outros aspectos, como deslocamentos a pé, deslocamentos não motorizados, ou até mesmo de baixa motorização, a gente está falando em bicicletas elétricas ou veículos elétricos de baixa motorização, mais do que viável, é necessário, é estratégico. Agora, evidentemente que isso implica em repensar a cidade como um todo. Né? Então, essa mobilidade ela acontece num cenário que é a nossa ambiência, o nosso ambiente, a cidade, né? O nosso habitat, e essa mobilidade está acontecendo de uma maneira que não está respondendo às demandas que a cidade tem de deslocamentos. Então, as cidades elas vão continuar apresentando demandas por deslocamentos, né? A ideia de que muitas viagens hoje podem ser substituídas por internet, né, acontece, mas não substitui totalmente essa demanda, até porque a cidade precisa da presença do cidadão nos espaços públicos. Então, até repensar esse modelo de mobilidade significa também repensar a cidade como um todo, como essa ambiência, e repensar o papel do cidadão na apropriação dessa cidade. Você falou da questão do cidadão. Eu tenho uma impressão que é um pouco pessoal, mas que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu tenho a impressão, às vezes, que o poder público, que deveria ser responsável pelo planejamento de curto, médio e longo prazo, e até antecipar, né, com tantos especialistas como você, por exemplo, que estão aí colaborando, realizando estudos, o poder público deveria antecipar essa questão dessas mudanças no transporte. Às vezes me parece que o poder público está ao contrário, ele está a reboque. Eu tenho a impressão que às vezes os cidadãos começam a tomar atitudes para resolver o problema que não são tomadas pelo poder público. Um exemplo que eu vejo aqui em São Paulo, você é do Rio, né? Nós somos aqui de São Paulo, mas aqui em São Paulo eu vejo, por exemplo, está aumentando assustadoramente o número de ciclistas na rua. Está virando quase que moda agora as pessoas dizem assim, eu vou de bicicleta para o trabalho. Né? E não está aumentando o número de ciclovias, não consideravelmente. Está aumentando o número de ciclovias. O poder público está até tendo, mas sempre, que nem eu falei, sempre um pouco a reboque. Essa minha impressão tem algum fundamento? Você concorda ou discorda? Fala um pouquinho sobre como é que se dá essa relação entre as soluções que a própria sociedade vai encontrando para a mobilidade urbana e as soluções que o poder público teoricamente está pensando. Esse fenômeno do aumento do número de ciclistas acontece no Rio também. Né? Embora a gente tenha ainda, no caso do Rio de Janeiro, uma presença muito grande de viagens por outros motivos que não trabalho. Então, o fundamental seria a gente ter a bicicleta atendendo em parte da demanda de viagem a trabalho. Né? E esse fenômeno ele acontece de maneira um pouco desigual. Então, assim, eu tenho numa ponta o morador dos bairros, vamos dizer assim, mais ricos, né? As nobres, pessoas que têm um pouco... talvez mais de acesso a informações e cultura, onde essa migração vem acontecendo. Agora, do outro lado, em função de uma política equivocada, né, de redução de IPI para venda de carros, e de um momento que aponta uma certa prosperidade, então a gente tem pessoas que nunca tiveram acesso à compra de carros, podendo fazer isso agora, e nessa ponta essa migração não acontece, às vezes até pelo contrário. Então certas práticas que eram práticas interessantes, né, se a gente pegar uma estação de trem na periferia da metrópole do Rio de Janeiro, como Austin, por exemplo, no município de Nova Iguaçu, onde você tinha uma presença grande de ciclistas que levavam sua bicicleta, deixavam nas imediações da estação do trem e passavam por trem, a ponto de despertar o interesse até dos empresários locais, né, do pequeno empresário, montando sua guardadora, cobrando R$1 por dia para deixar a bicicleta ali, mas na medida que esse cidadão tem acesso ao veículo, ele está comprando carro, e aí a cultura do automóvel é muito forte e acaba induzindo, acaba prevalecendo. Né? Então, numa ponta eu vejo essa migração, né, do automóvel para o transporte público, infelizmente na outra eu estou vendo uma coisa meio que ao contrário, né? Uma migração para o automóvel, né? Como símbolo de status, como comodidade, como conforto, até numa situação meio falsa, né? de uma falsa liberdade que na verdade vira um grande congestionamento. Né? Olha só que interessante, a gente já tem uma participação do Adriano Santos
aqui no e-mail urbanview@urbansystems.com.br. Ele fala o seguinte: greve de motoristas e cobradores de ônibus em São Paulo. A mobilidade urbana segue cada vez mais complicada. Na sua opinião, o que startou esse caos que a gente visualiza hoje na mobilidade? Eu acho que talvez a raiz do problema seja uma coisa que a gente até começou a discutir aqui, que é a falta do planejamento, né? Então, a gente está falando de cidades que são cidades enormes, são metrópoles, são complexas, são difíceis de serem trabalhadas, mas nem por isso menos necessárias, né? Então, muitas vezes a gente não consegue implantar um planejamento efetivo de construção de cenários futuros desejáveis, mas isso não significa que a gente não possa começar a fazer isso desde já. Então, o argumento, eu não tenho planejamento, então comece a planejar, comece a construir esse cenário futuro. E esse cenário futuro tem que ser um cenário diferente desse que a gente está vendo aí, né? Então, talvez na raiz desse problema, na raiz dessa questão da mobilidade emperrada e dos transtornos causados por greves, enfim, de funcionários de operadoras de transporte público coletivo, esteja a falta de um plano efetivo para a cidade como um todo e da mobilidade associada a essa cidade, né? Se tivéssemos nós um cenário definido, um cenário que todos nós queremos, e estivéssemos construindo esse cenário, né, muitos desses percalços talvez não acontecessem da maneira como estão acontecendo. A Natália Garcia, que é uma blogueira, ela escreve blog dela. Sandra, você que tem uma boa memória, esqueci. Bom, enfim, a Natália Garcia já teve duas vezes. Cidades para as pessoas, muito obrigado, Sandra, sabia que podia contar com a sua memória. Ela já esteve aqui duas vezes no Urbanview e no último Urbanview ela falou uma coisa muito interessante que me tocou um pouco. Ela falou assim, a solução não está em um modal ou em outro modal, né? O poder público muitas vezes tem essa coisa de olha, então agora vamos investir no transporte coletivo, então só se faz em transporte coletivo, só se faz faixa de ônibus para ônibus, etc, etc, etc. O que bate um pouquinho com algumas experiências que eu já tive no exterior, principalmente na Europa, isso é muito comum, que é essa pluralidade de modais que você tem no deslocamento. Então você sai de casa, anda um pouquinho, chega numa estação de metrô, pega um metrô para um determinado ponto, chegando naquele metrô você pega rapidamente um ônibus circular ali, desce, anda mais um pouquinho e está no seu destino de forma, digamos, segura, confortável e relativamente rápida. No Brasil, salvo honrosas exceções, eu não vejo isso, né? Quer dizer, você não consegue ter muita ligação de metrô com ônibus, com a bicicleta, então é aquela discussão, o cara sai de bicicleta em casa até a estação de metrô, não tem onde guardar a bicicleta, aí ele chega, né? Quando ele desce na estação de metrô, não tem um ônibus que interliga, não sei o que, ele tem que, enfim, isso aqui quer dizer, como é que eu queria dizer assim, a questão está nessa falta de uma visão mais integrada e de uma atuação mais consciente do poder público no sentido de fornecer condições para que isso aconteça? Certamente, né? Acho que a gente tem tecnologias diferentes, você citou várias aí, né? A gente, nessa lista de possibilidades, não devemos nunca esquecer o deslocamento a pé. O deslocamento a pé é também uma modalidade, vamos dizer assim. Sim, que deve ser considerada. Que deve ser considerada, ela é importante, ela não é só uma decorrência. Né, até porque faz bem para a saúde, né? Exatamente. Aí você tem uma série de outros indicadores, inclusive de qualidade de vida, de saúde, associados a isso. Mas falta justamente uma visão integrada dos transportes, da modalidade, onde cada tecnologia, então tem o VLT, eu tenho o BRT, eu tenho o BRS, que é uma faixa seletiva, eu tenho metrô, eu tenho trem, tenho barcas, eventualmente, sendo que cada tecnologia tem suas capacidades e tem suas funções. Então, o segredo, antes de mais nada, é você saber tirar de cada serviço, de cada tecnologia, sua capacidade, sua possibilidade de oferecer oportunidade de circular pela cidade. E elas precisam necessariamente estarem integradas, porque você tem demandas que horas se concentram, horas se espalham, então você tem soluções tecnológicas e de serviços, né, associadas a cada uma dessas demandas diferentes. Agora, muitas dessas demandas, muitas dessas soluções passam por investimentos de médio e longo prazo. E aí entra outra questão. A gestão pública, ela está muito focada no tamanho dos seus mandatos. Isso aí é uma cultura que a gente reconhece. É outra herança maldita que temos no Brasil. Exatamente. Então, o que acontece? De um modo geral, nós não reconhecemos o Estado brasileiro, né, de um modo geral, nas três escalas, né? Então, o que a gente tem é governo. E tem certas políticas, como a mobilidade, no meu entendimento, que são políticas de Estado e não políticas de governo.
Então a gente está, na verdade, exposto, né, aos humores dos nossos gestores. Cada mudança de mandato implica em investimentos que são novos, investimentos antigos às vezes deixam de ser feitos, ou seja, você não tem um encadeamento, né, de investimentos e de soluções que consigam construir esse cenário futuro como resultado de uma política de Estado que seja sustentável, né, economicamente viável, socialmente justo, né, tem todas aquelas premissas. Exatamente, que a gente busca, né? Então, talvez o que falte seja essa visão de integrar serviços e modalidades e principalmente de investir no médio e no longo prazo na criação desse cenário futuro desejado. Então, a pergunta para você que é a seguinte: quais são os atributos esperáveis por quem opta pelos sistemas públicos coletivos? Ou seja, que qualidades o sistema público coletivo de transporte deveria ter? E emenda nessa pergunta a seguinte questão: será que é por falta desses atributos que você vai nos contar que a gente está tendo tantas manifestações de depredação de trens, de ônibus, quer dizer, você acha que a população hoje está farta desta falta de soluções oferecidas pelo poder público? Bom, os atributos clássicos do sistema, né, são conforto, rapidez, segurança, confiabilidade e pontualidade. E a gente tem um sexto atributo que seria a tarifa. E segundo alguns, a gente deve buscar modicidade na tarifa, segundo outros, eu particularmente defendo a tarifa justa mais do que a tarifa módica. Mas rapidez, conforto e segurança. Você falou conforto, rapidez, segurança, pontualidade e confiabilidade. Pontualidade e confiabilidade. Muito bem. Agora, esses são os atributos clássicos, né? Então, isso é a maneira como o setor é tratado, né? Como o serviço do transporte público é tratado por quem discute, teoricamente, o serviço. Mas vamos pegar o cidadão. Então, ele sai da sua casa e tem duas alternativas. Ele pega o carro e se enfia num congestionamento, ou ele vai buscar o transporte público como alternativa. Talvez ele faça uma caminhada a pé até um ponto de conexão, e é exatamente onde a gente começa a estudar outros atributos que devem estar relacionados, por exemplo, ao espaço que ele percorreu a pé. Então, ele está falando de calçadas, onde a questão pura e simplesmente da quantidade de calçada disponível talvez não seja tão importante, ou pelo menos não tão importante, quanto a qualidade desse espaço. Então, como é que eu produzo um espaço, já que eu quero convencer esse cidadão a caminhar mais a pé, como é que eu ofereço a ele um espaço adequado? A pergunta é exatamente essa: o que ele espera desse espaço? Né? Que atributos, que qualidades eu posso agregar a esse espaço? Ao se lembrar que em bairros nobres, muitas vezes em São Paulo, Jardins, por exemplo, que, né, é um bairro, digamos, rico de São Paulo, você já tem dificuldade de mobilidade urbana dentro da calçada. Quer dizer, tem dificuldade para quem é cadeirante, para quem é pessoas de idade e mesmo para as pessoas, digamos, normais, jovens, não sei o que, você tem árvore, você tem lixeira, enfim, você tem barraca. É uma confusão essa questão da calçada. Pois é, você estava falando que a calçada, simplesmente aumentar o tamanho da calçada não é a solução. Como a gente entende o que esse transeunte quer, na sua opinião? Como é que a gente sabe isso e melhora essa situação? Bom, eu acho assim, o primeiro caminho somos nós somos também pedestres, né? Então, eu quando faço minhas caminhadas, eu faço olhando para o espaço que eu estou percorrendo e faço tentando entender o que eu gosto desse espaço, o que eu não gosto desse espaço. A gente viaja para outras cidades, a gente conhece outras cidades e muitas vezes a gente está percorrendo coisa interessante, né? Que situação interessante, que situação agradável. Então, tentar, primeiro, perceber isso a partir da nossa própria experiência, mas principalmente observar os outros cidadãos, né, como é que eles se apropriam do espaço, como é que eles buscam, né, ocupar esse espaço, percorrer esse espaço. Né, e aí tem tanto a questão do percurso do espaço, a gente estava falando do transporte público, né, até as conexões que eu vou produzir na cidade. Então, a nossa cidade são cheias de conexões. Nós somos pedestres, nós passamos por uma bicicleta, ou passamos por um ônibus, desembarcamos de um ônibus, passando por um metrô. Então, esses pontos de conexão também têm que ser valorizados. Então, valorizar calçadas, valorizar o espaço do percurso a pé e valorizar as conexões que eu vou
oferecer na cidade. Então, assim, uma das questões-chave nesse momento é, por exemplo, o tempo de espera. A gente está falando de integração também, integração operacional, onde o tempo de espera tem um peso grande aí. De que maneira eu posso trabalhar esse tempo de espera? Seja reduzindo ele a partir de uma melhoria operacional, seja oferecendo algum tipo de entretenimento, né, uma tela, passando jornal, de alguma maneira que reduza pelo menos a percepção do tempo de espera, se não reduzir o próprio tempo de espera. Então, são aspectos que eu posso ir agregando, né? Já que aquele cidadão tomou a decisão de não usar seu carro, ele não precisa estar com a sua atenção voltada para a condução do seu veículo. Então, ele pode observar um filme, um clipe, alguma coisa assim. Ele pode ler um jornal, ele pode ler. Então, o percurso no transporte público deveria oferecer oportunidades competitivas para que a decisão, quer dizer, além de uma política pública mais agressiva, mas o cidadão também, por conta própria, tomar a sua decisão. Não vou usar o carro, né? A solução transporte público, para mim, é mais conveniente, é melhor, é mais agradável, por alguma razão, eu vou vendo paisagem na janela, ou vou conversando com alguém, quer dizer, você ter... valorizar esses outros atributos que não são os clássicos, vamos dizer assim, mas que também representam atratividade, né? Poder de atratividade para essas alternativas de circulação na cidade. Então eu retomo essa minha questão da insatisfação que está se generalizando, que está se tornando, me parece, cada vez maior, porque você citou esses atributos. Conforto é o primeiro. A gente se cansa de ver na mídia a questão de trens e ônibus absolutamente lotados, né? Aquela efeito sardinha que o pessoal brinca na rádio, né? Hoje o metrô, o trem da CPTM, o vagão do metrô, o ônibus estão verdadeiras sardinhas em lata, né? Rapidez. Por mais que se tenha feito esforços no sentido de aumentar a rapidez, a fluidez do tráfego dos ônibus aqui em São Paulo, especificamente com as vias exclusivas, os ônibus ainda continuam a apresentar uma velocidade média muito baixa. Os trens frequentemente têm problema de operação reduzida, basta chover um pouquinho que todos eles, né, entram em velocidade reduzida. Outro atributo que você fala é segurança. São inúmeros os casos de assalto, violência no trem, no metrô. Agora, inclusive, foi mídia, assim, como se fala, de forma até exagerada, essa questão do assédio sexual dentro dos trens, etc. e tal. A truculência dos seguranças, muitas vezes, que não sei se por falta de treinamento, etc. e tal, não conseguem organizar esses tumultos, essa multidão dentro das estações. Pontualidade, que é um reflexo da rapidez, quer dizer, como tem muito problema, acontece muito problema, a pontualidade, hoje eu vejo as pessoas, hoje mesmo no rádio eu vi uma pessoa que saiu para ir no médico, um morador da periferia, ela tinha um consulta às 11h30, ela saiu às 6h30 da manhã com uma filha de 2 anos no colo, eram 15 para as 11 e ela não estava nem na metade do caminho para o médico dela, então pontualidade não existe. E confiabilidade, que eu acho que é o coroamento de tudo isso. Quer dizer, se você não tem conforto, não tem rapidez, não tem segurança, não tem pontualidade, você não tem confiabilidade. Então, eu pergunto a você, nós caminhamos realmente para um estado, digamos, onde a mobilidade urbana, que é o tema do nosso programa, pode causar uma comoção social ou até uma consequência social mais do que os nossos governantes estão prevendo? Imagino que sim, imagino que sim. Primeiro assim, o cenário é um cenário de insatisfação, né? Todos esses fenômenos de depredação, de reação das pessoas é sinal de insatisfação. Essa insatisfação não é exclusividade dos aspectos relacionados à mobilidade urbana. Nós temos insatisfação, na verdade, com várias esferas, vários aspectos, especialmente da vida pública no Brasil. Né? A mobilidade é uma faceta, vamos dizer assim, dessa questão. Você desenhou aí um diagnóstico, né? O que você fez é um diagnóstico. Nós temos um diagnóstico do sistema onde todos esses aspectos que você mencionou são importantes. Então a gente já sabe de antemão que esses aspectos devem ser trabalhados. A questão é, vamos fazê-lo. Né? Então, muitas dessas questões são possíveis de serem solucionadas, nem são tão complexas assim. Então, se a gente não treina o pessoal operativo para orientar as pessoas, se a gente não consegue oferecer capacidade livre da contaminação de congestionamentos via sistemas sob trilhos de alta capacidade, se a gente não fazer, é porque a gente tem que fazer. E aí entra aquelas duas questões. A primeira é a questão da política de Estado versus política de governo. E a segunda é uma visão sobre custos de investimento que normalmente são altos.
né? E muitas vezes deixa-se de fazer investimentos porque um projeto de implantação de metrô representa um número cheio de zeros, aquele número assustador. Só que não fazer esse investimento não representa economizar esse dinheiro, muito pelo contrário. Quer dizer, o custo do não transporte, o custo de não se fazer investimentos adequados em transporte é muito alto, é muito maior do que os investimentos. Estudos que foram feitos até há bastante tempo, há 10 anos atrás, davam um custo de congestionamento aqui em São Paulo, alguma coisa da ordem de 34 bilhões de reais ano, só com o tempo perdido. Quer dizer, quanto aquelas pessoas poderiam estar produzindo, em vez disso estavam presas em congestionamento. Então, assim, quanto custaria implantar sistemas? Fora o custo de consumo de combustível. Fora todos esses outros custos. Manutenção de carro. Manutenção de veículo, depreciação. Tudo saúde isso. da pessoa. Saúde. Então, assim, são exatamente esses aspectos que não são aspectos diretamente responsáveis, mas que são aspectos importantes. Então, tentar, de alguma maneira, entender que não fazer investimento em transportes representa um custo, esse custo é alto, e saber que esses investimentos são investimentos de longo prazo e que são fundamentalmente necessários para começarem desde já, eles vão começar ontem. Então, nós estamos fazendo investimentos pontuais, o Rio de Janeiro hoje investe em BRTs, a Transolímpica, Transcarioca, Transoeste e Transbrasil. São 4 corredores exclusivos de ônibus e algumas faixas seletivas, que são os BRS. Melhorou? Melhorou, de fato melhorou. É melhor do que o que estava antes. Os próprios corredores, embora um deles, o Transcarioca, eu tenho uma séria desconfiança que já vai nascer saturado, o fato é que você dá prioridade para o transporte público é melhor do que não dar prioridade para o transporte público. Aliás, você falou uma outra frase também que me chama muita atenção. Às vezes os processos no Brasil, entre planejamento da solução, a negociação, vamos chamar assim, a negociação política para essa coisa, que o governo realmente tome a iniciativa de fazer, mais licitação, mais contratação, mais impugnação, mais licença ambiental, mais isso e mais aquilo, mais desapropriação, que é outra questão, faz com que muitas obras de transporte urbano já nasçam como é que se fala? Saturadas, com a sua demanda. Leva tanto tempo a ser implantado que a demanda cresce. Você vê nos seus estudos, se você vê isso acontecer bastante? Sim, sim. Até porque assim, a cidade ela é muito dinâmica, A cidade ela não para, é uma coisa que é um organismo que você não pode desligar para mexer nela e consertar ela. Você tem que trabalhar com a cidade funcionando, a cidade não para. Além de ser complexa, ela não para. Então, esse investimento, essa busca por esse tipo de solução passa a ser fundamental, passa a ser estratégico. Então, eu consideraria assim, politicamente, do ponto de vista de construir uma política de mobilidade, fundamental. Agora, a luz no fim do túnel, você pode trazer algum case de algum outro país, quer dizer, que solucionou essa questão de mobilidade, ou pelo menos tentou de uma forma interessante e assertiva? Sim, eu acho que as cidades, acho que o Gilberto estava comentando, algumas cidades europeias, não é que solucionou, Solucionar, não, assim, como eu falei, a cidade não transporte perfeito não existe. Não, eu digo o seguinte, isso é um processo em andamento. Eu vou oferecendo as possibilidades, vou atendendo as demandas da cidade na medida que elas se manifestam, mas ela não para, ela vai manifestar novas demandas, ela vai mudando, ela vai se adensando em certos pontos. Existe um aspecto importante que é uma certa naturalização, Eu acho até essa palavra meio complicada, A gente lembra muito a questão da natureza, mas é como se a gente trata, não, isso é natural, isso é assim mesmo, Como se a cidade crescesse longe da possibilidade de gestão e como se a mobilidade também, nesse contexto, acontecesse. Não, é natural que seja assim, é natural que as pessoas usem carro, é natural que haja congestionamentos, mas não é. E você tem cidades que estão efetivamente investindo numa presença maior de ciclista na rua, em soluções com maior capacidade sobre trilhos, de modo geral, as cidades europeias, Amsterdã, Paris, enfim, Londres. Eu tive a oportunidade de trabalhar na cidade de Londres durante um certo tempo, passei alguns anos morando em Londres. Londres é uma cidade que tem uma rede de transporte muito boa, muito bem integrada, bastante satisfatória, Às vezes que eu circulei pela cidade de transporte público muitas vezes, era realmente proibitivo usar o carro em Londres, Então, juntou uma coisa com a outra, Meu desejo de não usar o carro, uma situação que é totalmente desfavorável e uma oferta de um transporte público de qualidade. Agora, luz no fim do túnel, sim, Então a gente tem que caminhar nessa direção.
né, e fazer os investimentos necessários. Soluções, elas estão aí colocadas, né? Tem cidades que investiram em sistemas de VLTs, em sistemas de metrôs, que entenderam que investir em transporte é melhor, porque no longo prazo é mais barato, eu vou economizar, eu vou ter funcionários mais produtivos, mais descansados, eu vou ter mais qualidade de vida, mais lazer, a economia urbana vai ser mais fervilhante, vai girar mais. Então, isso é um círculo virtuoso, são mais postos de trabalho. Então, é uma cidade que se desenvolve mais do que cresce, né? Então, os investimentos estão aí. É o que eu digo assim, não tem muito mágica para fazer, né? A mágica é fazer acontecer, é efetivamente planejar e fazer o planejamento acontecer. Então, assim, e pegando carona nessa pergunta da Sandra, que ela perguntou de exemplos lá fora, mas como você mora no Brasil, é um estudioso aqui no Brasil, eu perguntaria o seguinte: Curitiba, por exemplo, durante muito tempo, né, a gente sempre ouviu falar, e vários entrevistados que vieram aqui no Urbanville, que o Urbanville já está há bastante tempo no ar, já citaram Curitiba como um exemplo de planejamento urbano, mas também já citaram que Curitiba já perdeu um pouco disso, dessa aura de uma cidade bem planejada do ponto de vista de mobilidade urbana. Hoje, 2014, né, maio de 2014, na tua visão, assim, quais são as capitais brasileiras que estão com um bom sistema de mobilidade urbana, ou pelo menos um sistema de mobilidade urbana que pode ser considerado positivo, que está em boa evolução? O que você poderia citar assim como exemplo para outras capitais, se bem que cada caso é um caso? Bom, reconhecendo que cada caso é um caso, hoje, em maio de 2014, o nosso paradigma ainda é Curitiba. Ainda é Curitiba. Ainda é Curitiba. Você não tem uma outra cidade que tenha investido tão fortemente na relação ao uso do solo transporte quanto Curitiba. E as soluções, embora eu reconheça que algumas estejam próximas do esgotamento e também que ao longo do tempo houve uma certa perda de objetividade no que exatamente se buscava com aquele modelo de mobilidade, mas ainda é um modelo a ser perseguido, ainda é um paradigma interessante, ainda produz viagens, ainda oferece aos cidadãos a possibilidade de circular pela cidade, de se encontrar em determinados pontos e de uma maneira até prazerosa, né? O ligeirinho é uma solução interessante e é visto não só, eu pelo menos vejo como um paradigma ainda a ser observado, mas mesmo fora do Brasil, com todas as experiências de corredores, inclusive com esse novo modelo de corredor com estação central, diferente de Curitiba, que tem estações laterais, mas fora do Brasil, Curitiba ainda é apontado como um exemplo, um paradigma a ser observado, a ser examinado, né? Ainda produz soluções interessantes. Porque não é só a mobilidade, né? É toda a maneira como você estrutura a cidade. Então você adensa no corredor, né? Você vai ter mais pessoas para serem atendidas por aquele sistema e na medida que você vai se afastando do corredor, então você tem um modelo de cidade mais horizontal, né? Com vias aí, as pessoas usam mais o carro, mas num casamento muito interessante entre oferta de capacidade e adensamentos, uso do solo adequados, né, ao melhor aproveitamento daquele investimento, daquela infraestrutura. Tudo bem, outra questão, hoje nós estamos entrevistando aqui no Urbanville o arquiteto, consultor em mobilidade urbana e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ricardo Esteves. Ele falou agora há pouco para nós da questão que os investimentos em infraestrutura de transporte para a mobilidade urbana normalmente são investimentos caros, né? São investimentos que envolvem números zeros. E você fez uma colocação que é preciso contemplar nas decisões de investimento em mobilidade urbana aspectos que são aspectos não mensuráveis e que, consequentemente, não são precificáveis. Como é que é essa questão? É o seguinte, a gente tem, como a gente vem discutindo aqui, né, um modelo de mobilidade muito apoiado no uso intensivo do automóvel particular. Esse modelo gera cenários urbanos desprovidos de qualidade, né? Um cenário de congestionamento é um cenário árido, né? Aquele montanha de casulos de ferro sobre rodas de borracha na cidade não gera um cenário interessante, né? Então, na decisão de apoiar ou de fortalecer esse modelo, não é levado em consideração, por exemplo, o custo da paisagem, o custo das amenidades, o custo das possibilidades. A gente está falando de um ambiente que é um ambiente da espécie humana, né? A cidade são os nossos habitats, e ao tentar, né, ao se esforçar por agregar qualidade nesse ambiente, que é o que nós deveríamos fazer, né, nós que pensamos na cidade,
vamos levar em consideração essas outras questões. Qual é o custo do conforto? Qual é o custo da paisagem? Qual é o custo das amenidades que a cidade oferece ou das oportunidades que a cidade oferece? E aí entra aquela questão, né? Que atributos que a gente vai buscar nos espaços de deslocamento a pé, nos espaços de deslocamento não motorizado ou nos pontos de conexão, e de que maneira eu posso fazer, né, construir um investimento que não seja apenas apoiado num custo, mas sim numa relação de custo-benefício, onde uma série de custos que não são mensuráveis, mas que existem, que devem ser levados em consideração, como também uma série de benefícios que não são mensuráveis, mas que também existem e que devem ser levados em consideração. É quase como um paralelo entre aquele custo do congestionamento, que significa horas de produtividade perdida, gasto de combustível desperdiçado. Existe um custo, digamos, que seria positivo, que seria um custo de que você falou, de uma paisagem, de um conforto, de a possibilidade da pessoa ler no transporte urbano para poder se informar. Quase que um contraponto entre um custo oneroso, negativo e um custo positivo. Seria isso? Exatamente. E são aspectos que eu não consigo precificar. E como eu não consigo precificar, muitas vezes a gente usa o argumento, mas a gente não consegue apresentar uma contabilidade, né? Você vai fazer um investimento em metrô, é aquilo que eu falei, né? Você faz um levantamento, quanto vai custar, quantos metros cúbicos de cimento, quanto ferro, né? E você produz aquele número cheio de zero, né? Assustador na sua frente. E a contrapartida é essa, né? Qual é o preço, né? Como é que eu vou precificar? Como é que eu vou justificar outros investimentos? Então a gente começa a pensar numa cidade onde a rua, vamos continuar chamando de rua, mas a rua não passa carro, é uma rua onde só tem pedestre, ciclista. E aí, ao tirar esse carro, o ganho que eu produzo, eu não consigo precificar, mas ele existe, ele é importante. É o famoso custo não tangível, né? Não tangível, ou exatamente. Benefício intangível, né? Então, assim, eu tenho a sensação que muitas decisões são tomadas baseadas simplesmente no que é tangível e simplesmente se esquece dos aspectos intangíveis e não se leva em consideração. E muitas vezes as decisões deveriam levar em consideração aquilo também, talvez fossem outras decisões que não essas. Você é da academia, né? Você é professor convidado, você faz palestras, você é consultor em mobilidade urbana. Então, eu faço uma pergunta para você que é a seguinte: você analisando o seu trabalho e o trabalho dos seus pares, que são esses profissionais, são tantos, né? Bons profissionais, arquitetos, urbanistas que estão aí se debruçando sobre a questão da mobilidade urbana, discutindo essa questão da mobilidade urbana. Você acha que vamos chamar assim, essa classe, esse conjunto de profissionais, eles estão conseguindo ou impactar o poder público, ou sensibilizar o poder público, ou influenciar o poder público, ou dê a palavra que seja? Quer dizer, esse trabalho que é realizado por tantos profissionais como vocês tem chegado aos ouvidos do poder público, tem sido considerado pelo poder público? Bom, tem chegado aos ouvidos, tem, até porque a gente fala bastante alto, né, que é para o poder público ouvir, né? Não só eu, como vários dos meus pares. Como você mesmo falou, a gente tem arquitetos urbanistas ou até pessoas que não são arquitetos urbanistas, mas que pensam na cidade e que formulam aspectos alternativos para a cidade. Então, chegar nos ouvidos da gestão pública chega. Mas entra aquela outra questão, né? Nós, pensadores da cidade, enquanto classe, vamos dizer assim, o nosso poder de decisão ele é um pouco limitado e, na hora H, o que aquele gestor público quer é voto na urna. Então, é muito problemático a gente imaginar um candidato a prefeito, por exemplo, a governador, ou sei lá o que for, que chegue na televisão e diga: olha, minha proposta é galera que tem carro, não vai mais sair de carro, acabou a brincadeira do carro. Isso significa que esse cara não vai ser eleito, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer eleger gestores públicos que mudem, né? Que alterem isso. Então, talvez a questão, e aí desemboque nesse aspecto, que é justamente pensar uma nova cidade, e aí sem querer ser pretensioso, mas pensar também um novo cidadão, né? Eu acho que a gente discute muito pouco o aspecto urbano nas nossas escolas. A educação urbana, a educação de modo geral, ela não tem sido valorizada no Brasil, né? Infelizmente, essa talvez seja a grande frustração, né, de a gente ter defendido durante tantos anos um investimento em educação. A gente sabe que a única saída é essa. A colocação que eu e a Sandra sempre fazemos aqui no Urbanville. No Brasil, infelizmente, falta educação cívica, porque a pessoa não participa nem na discussão do condomínio, né, Sandra? A gente sempre fala aqui, não participa. Ninguém, reunião de condomínio, tô fora, não quero nem mais aquela coisa chata. Imagina... As pessoas que falam
falam, eu odeio política. Quer dizer, política está em tudo. Pois é, você não pode odiar a política. Você pode dizer, eu odeio politicagem, né? Isso é outra coisa. Mas política, você faz política o dia inteiro. Você é um ser político, mora né? na cidade, exatamente, não tem como não fazer política. Quer dizer, falta então também essa conscientização e essa mobilização que não precisa ser necessariamente na depredação para manifestar a sua opinião. Exatamente. Né? Então falta um pouco de formação de base, educação cívica, né? Você falou muito bem. Então você tem educação urbana, né? Acho que na minha época, né? Eu tenho 58 anos, na minha época eles tinham educação moral e cívica, né? A Organização Social e Política Brasileira. Não vou falar a minha idade, mas eu também tive. Mas, enfim, eu acho que isso foi sendo desvalorizado ao longo do tempo. Acho até que é uma espécie de penitência a ser feita pela minha geração, não foi a única, mas quando a gente atirou na ditadura, a gente acabou acertando umas outras coisas que não deveriam ter sido acertadas. Então, para evitar a doutrinação nas escolas, a gente acabou matando toda uma dimensão que é importante, que é se discutir a sociedade, que é se discutir a cidade. Então, a educação urbana, a educação cívica, ela é importante. Talvez isso forme esse novo cidadão, esse cidadão que saiba exigir os seus direitos, saiba perceber que não é atacando fogo no ônibus, não é depredando, não é esse o caminho. Por mais que a insatisfação seja grande, não é o caminho, não é quebrar a cidade que eu vou construir uma cidade melhor. Ou amarrar o ladrão, né? E fazer exatamente, fazer justiça com as próprias mãos. Né? Até a gente teve uma situação lá no Rio absolutamente de envergonhar a cidade inteira, né, de um linchamento e a maneira como foi conduzida a discussão, né, porque era assim, é porque ela era inocente, né, descobriu-se que ela era inocente. Por quê? Se fosse culpado, você pode então linchar? Porque quase que estava sendo dito isso no ar, né? Não, porque era uma pessoa inocente, como se, né, se fosse culpada estava tudo certo. Então, assim, essa visão de sociedade, essa visão de cidade, né, o apreço pela cidade, pelo lugar que você pertence, pela sua vizinhança, pelo seu vizinho, né, você se entender, né, como, né, uma coisa que eu digo sempre para meus alunos, né, você só é você para você mesmo, mas você é o outro para todo mundo mais. Então, você valorizar o outro significa você se valorizar também. Então, você entender que a gente está falando de um organismo que é coletivo, que é a cidade, né, que é uma construção coletiva, e entender que as soluções da cidade, a saída para as soluções da cidade é a solução coletiva, é entender a coletividade. Então, nada mais razoável do que pegar uma carona e falar do transporte coletivo, né, como uma solução, inclusive, de fortalecimento da sociedade, da cidadania, né, do exercício da cidadania, via, né, uma forma de circular e de se apropriar dos espaços públicos da cidade de forma coletiva, de forma pública. A gente está falando de uma república, nós vivemos numa república, né? Então, tratar a dimensão pública, né, com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de apreço, tratar, né, a dimensão coletiva com um pouco mais de apreço, com um pouco mais de cuidado. Muito bem, no Urbanville de hoje estamos entrevistando o arquiteto, consultor em mobilidade urbana e professor da UFRJ, Ricardo Esteves. E quando o tema é bom, o programa passa rápido. Já são quase 18 horas, a gente tem que encerrar o programa, mas antes disso, Sandra Lanza vai consultar online aqui o resultado da nossa enquete, também está aqui no meu computador. Pois é, nós estamos falando exatamente disso, de dar voz ao coletivo, né? Então vamos lá, então. A nossa enquete era: você apoia uma política de mobilidade focada em deslocamentos não motorizados e transporte coletivo? 24% disseram sim, mesmo possuindo automóvel. 27% disseram sim, até porque não possuo automóvel. E a maioria, 49%, diz não. Isso seria uma utopia. A maioria não, Sandra. Precisamos somar 27 mais 26, porque os 27 mais 26 são 5. Uns possuem automóvel, outros não possuem automóvel. Então, 27 mais 26, você que é bom de conta, são 50. A maioria apoia. A maioria apoia, a maioria apoia porque a maioria dos resultados, a maioria apoia, dizendo, porque sim, a maioria diz sim, 49%. Porque não possui automóvel, sim, mesmo possuindo automóvel, e 48% não, isso seria uma utopia, né? Então, deu, mas também assim, deu uma maioriazinha, né? Apertada, né? A única coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte: utopia é uma coisa que a gente não alcançou ainda, né? A utopia ela tem que ser perseguida, né? Pode ser utópico, mas vamos perseguir a utopia, é para isso que a utopia Boa observação do nosso entrevistado aqui. Mas você vê que por um pouquinho esse equilíbrio entre os dois sims e o equilíbrio entre o conjunto dos sims e o não, dá uma ideia de quanto essa questão divide um pouco as pessoas. Exatamente. Isso mostra a complexidade de se buscar realmente soluções que sejam
políticas no sentido, né, estrito senso da palavra, no sentido mais nobre da palavra política. Porque é a política que nasce da polis, que nasce da cidade. Ou seja, a política é a voz do cidadão. Né? Então é complexo, é difícil, mas é necessário. Muito bem. Agora a Sandra vai contar para nós quem é o nosso entrevistado no próximo Urban View. Não perca o próximo Urban View, que vai receber Milton Braga, curador da Urban, Instituto de Urbanismo e Estudos da Metrópole, para falar sobre desenvolvimento da operação urbana e indução de desenvolvimento em áreas já urbanizadas. Bom, eu te aguardo na próxima quarta-feira, dia 28 de maio, às 17h15, aqui no Urban View e na UTV. Até lá! Muito bem, nosso Urban View de hoje, que recebeu Ricardo Esteves, está terminando. Ricardo, eu agradeço muito a presença aqui. O assunto é um assunto palpitante, né? Você já fica desde já convidado a retornar mais tarde aqui, talvez no segundo semestre, no início do ano que vem, para a gente comentar o que evoluiu desse nosso programa para lá, como é que vai caminhar aí essas manifestações, enfim, todas essas questões que estão muito ligadas à questão da mobilidade urbana nas grandes cidades. Então, muito obrigado pela tua presença no Brasil. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. Gostaria muito de voltar, acho que esse assunto realmente é interessante, é palpitante. E se você tiver algum desses estudos que você está fazendo, ou você, ou com seus colegas, e você também quiser usar o Urban View como espaço para uma apresentação, por favor, sinta-se à vontade, é só entrar em contato com a gente. Muito obrigado. Sucesso, parabéns e até a próxima. Muito obrigado. Legal, gente. Voltamos na quarta-feira que vem, às 17h15, com mais uma edição ao vivo do programa Urban View. Até lá.